Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Após um longo e tenebroso inverno, voltamos com mais um vídeo. A gente passou por uma mudança, literalmente, uma mudança de cidade, de casa. Então a gente acabou dando uma pausa aí no canal alguns meses, né? Não é nem semanas, alguns meses. Com isso tivemos novas experiências, obviamente, nesses meses. E é sobre essas experiências que a gente vai falar no vídeo de hoje. E lembrando, se você é novo por aqui e não conhece o nosso canal, nós somos do canal Jornada Certa. Eu sou a Gabi, ele é o Fred. Aqui a gente fala um pouquinho sobre espiritualidade, autoconhecimento, divide um pouco o nosso pouco conhecimento, os nossos estudos e as nossas experiências nessa área, né? Com o objetivo de te ajudar aí também nesse processo de evolução que é tão longo, tão doloroso muitas vezes. Enfim, a gente está aqui para te ajudar. Então, se você puder navegar, conhecer um pouquinho dos nossos conteúdos, se gostar, se inscreve para ajudar a gente. Hoje nós iremos falar sobre ataque espiritual, dividir um pouco da experiência que nós tivemos nos últimos meses e explicar como isso acontece e como você pode se proteger de certa forma. Bom, como a gente começou aí falando no vídeo, a gente passou por uma mudança de cidade, de estado, a gente mudou de estado, a gente saiu do Paraná e veio morar no estado de São Paulo. Vou dar um breve resumo, assim, né? A gente vendeu a nossa casa lá, a gente tinha nossa casa mesmo há 8 anos, né? 8 anos. E a gente tem, né, contato com os nossos mentores, com os nossos bons espíritos que nos acompanham. E a gente já sabia, já sentia, né, que por aquela casa a gente já está há muito tempo ali, a gente ter feito alguns trabalhos espirituais ali, a gente está estudando em busca, né, desse desenvolvimento, a gente criou ali uma proteção na nossa casa, né, a espiritualidade com o nosso auxílio e vice-versa, a gente foi criando ali uma base de proteção e para nos proteger de maus espíritos, de espíritos malfazejos, de zombeteiros, enfim, por aí vai. E aí, quando a gente se mudou, decidiu se mudar, uma das mensagens que a gente recebeu é que a nossa nova casa estava sendo montado, né? Essa nova base de proteção. Né? Então, para a nova casa que a gente não sabia qual seria, porque a gente não tinha ideia para onde a gente iria morar, a gente sabia só a cidade, mas não a casa, eles passaram a mensagem que estava sendo feita uma proteção nessa nova casa. Por isso estava demorando tanto, né? A gente teve muitos problemas no processo da venda da nossa casa. Um processo que teoricamente duraria 45 dias, durou 3 meses. Então, assim, tem várias razões para isso acontecer, tanto físicas, do plano físico, quanto também espirituais. E a gente só foi entender isso depois, quando a gente chegou aqui. No decorrer da procura da nossa casa, nós acabamos encontrando uma bem legal e enquanto a gente fazia a visita, eu recebi a mensagem que lá era o local, Era a casa, né? era a casa e beleza, a gente entrou em negociação e só que acabou que a gente não conseguiu um valor legal assim para a É. gente na A, hora de aluguel, né? Então a o gente valor era muito acima do que a gente podia pagar. E aí fizemos uma proposta e não foi aceita. Só que antes da gente ter a resposta de não ter sido aceita, umas horas antes ou um dia antes, não me lembro, eu ouvi uma mensagem, eu ouvi uma fala assim: vocês não vão ficar com a casa pela ganância humana. Não entendi na hora, mas depois eu entendi. E depois a gente recebeu a mensagem do proprietário que ele não aceitou a nossa proposta. Daí eu entendi a mensagem falando da ganância humana, né? Provavelmente as pessoas não precisariam tanto desse valor, mas ela optou por não abaixar esse valor. Então, ou seja, por dinheiro a gente não ficou naquela casa. E com isso, a gente perdeu toda a proteção espiritual que estava sendo feita para nos receber. E aí começou a dar estaca zero de novo, a busca e por aí vai. só que nesse meio tempo não deu tempo, né, de criar uma estrutura mesmo de proteção. E é claro que a estrutura ela vai criando com o tempo, de Sim. acordo com o que você faz e tudo mais, leituras, estudos, preces, enfim. Né? Você vai ganhando uma estrutura de proteção, levantando, aumentando sua frequência, né, mais para luz, enfim. Né? Então, a gente tem a oscilação, mas ela acaba ficando mais protegida de certa forma, né?
E a gente veio para essa casa que a gente está agora, esse apartamento. Eu lembro que no processo das procuras, eu até questionei, assim, né, meu mentor. Não poderia ser um apartamento, porque estava muito difícil encontrar casa e apartamento tinha mais opção, assim, né, de escolhas e tal. E aí eu ouvi eles dizendo que poderia ser um apartamento, mas a base mesmo energética de um apartamento é mais difícil. E eu concordo, né? Porque você tem gente morando em cima, morando embaixo, acaba tendo muitas influências mesmo. Não é só a sua casa ali isolada no terreno, né? Mas é possível, tudo é possível. Mas como o Fred falou, né? Eles não teriam tempo hábil para isso. Porque teoricamente, né, essa proteção que tinham sido criada pra gente foram aí quase 3 meses de trabalho. E a gente não teria esse tempo de novo, né, pra montar mesmo essa estrutura. Então a gente acabou optando por esse apartamento que se enquadrava, né, a gente tem que lembrar que a gente mais pra frente a gente vai acabar entrando nesse assunto, a gente está encarnado, então a gente tem que lidar com o plano físico. Então esse apartamento em si se encaixava dentro do que a gente procurava, tanto de móveis, tal, de estar mobiliado, parte dele mobiliado, o valor, enfim, tudo se encaixava. Então foi a nossa escolha vir para cá. Mas, quando a gente mudou. Esse apartamento, pelo que a Espírito Santo nos diz, ele tem muitas memórias turbulentas. É um apartamento de aluguel, Apartamento né? de aluguel. Então, mais de uma família com certeza já passou aqui, sei lá, nos últimos 5 anos, 4 anos, Uhum. não sei. Então foi feito um intensivo, tanto da nossa parte quanto A gente fez uma dos limpeza. mentores, junto a nossa hierarquia espiritual. E foi feita uma certa limpeza, mas existem muitas memórias ainda que precisam ser eliminadas aqui. Ressignificadas, né? Ressignificadas, que estavam causando uma certa turbulência. E isso ocasionou nessa coisa de procurar casa e tudo mais, e o estresse, tudo isso, veio a afetar principalmente o meu emocional nessa questão de todo mundo, né? De todo mundo não tem como, E, né, gente? então, Voltando, né, no plano físico, a gente vendeu uma casa, a gente mudou de cidade, a gente mudou de estado. Não é uma coisa simples, né? A gente passou por muitas emoções, muitos altos e baixos, muito estresse. E com isso não tem proteção, não tem espiritualidade que ajude. Né? A gente não estava se ajudando. Então, obviamente, a nossa energia caiu. E quando cai, automaticamente o que acontece? Você dá Da abertura abertura. para que outro tipo de energia, outras frequências acabem te afetando. Seja um nível teu, seja uma personalidade, ou seja Um um obsessor também obsessor, existe, enfim. né? Nem tudo é nosso. Também Então, pode vir externo. sim, então aí acaba dando essa abertura. E foi o que aconteceu. Né? Nós fomos atingidos, e principalmente, Sim, posso principalmente falar disso? você, claro. Principalmente eu. Todo mundo aqui em casa ficou meio doente, fisicamente falando, né? Mas o Fred foi absurdo o que ele teve. E a minha filha, a gente tem uma filhinha, né? Também ficou doente. Mas tanto eu quanto ela, a gente não ficou tão ruim, assim. E não apareceu tantas coisas. No Fred foi uma sequência, assim. Veio uma carga muito grande em cima de mim, assim, e, enfim, eu ferida na boca, várias outras coisas, Começou um problema de estômago, resfriado. começou um resfriado, e esse resfriado virou uma pneumonia, e eu acabei ficando muito mal, me causou muita ansiedade, e eu não conseguia me libertar disso de jeito nenhum. Até que um dia eu estava sentado no meu sofá antes do meu aniversário, que foi agora dia 29, Que e foi quando tudo piorou. Do dia do quando aniversário dele pra frente, tudo sim, piorou. Muito. Hoje é dia 9 de maio. Pra vocês terem ideia. eu percebi em torno de umas 3 pessoas mexendo no meu peito, assim, é, colocando a mão mesmo e apertando, sabe, assim, e eu tava sentado ali, de repente desaparecendo na minha frente, sabe, batendo e enfiando a mão mesmo no meu peito ali, mexendo. E então ali, naquele momento ali, eu percebi que o ataque estava sendo muito forte, sabe? E realmente estava acontecendo algo bem diferente, assim, que vinha prejudicar mesmo, né? Eu comecei
Nessa semana eu comecei a ter diversos sonhos de aviso, assim, É sabe? verdade. Falando sobre ataques, eu sendo atacado por cobra, cobra com cabeça de humano, diversas coisas assim. E só que você vai levando, né? Você acha que, ok, é só emocional e tal. E quando eu comecei a realmente, eu parei para verificar, eu percebi que tava rolando um ataque muito sério. Só para fazer uma introdução, um ataque ele pode acontecer de duas formas. Consciente, ou um espírito, uma obsessão, enfim, a obsessão ela vem de forma consciente, o espírito está ali do outro lado, ele tem intenção mesmo de fazer aquilo, ele sabe o que está fazendo, ou ele vem de forma inconsciente, é o espírito que se conectou com a tua frequência, entendeu? Então a sua frequência ela entrou na mesma linha daquele espírito, então você trouxe ele e ele acaba transferindo o sentimento dele para cima de você, entendeu? No nosso Então, caso, eu acredito que foi os dois, assim, né? Eu acho que, como o Fred, como a gente falou, né? A gente com certeza caiu nossa energia, caiu nossa vibração, muitas preocupações e tal. Então deu abertura de maneira intencional mesmo, sabe? Eu acho que quem nos atacou tinha intenção mesmo de atacar, sabe? Não foi por um acaso ou porque a gente conectou com tal energia. Depois eu acho que acabou dando abertura para outras energias, porque como a gente já estava muito abalado, o Fred principalmente já estava muito abalado, acabou por atacar a ansiedade. uhum, Eu não sei, uma interpretação minha, assim, a gente nem sim. conversou isso antes, mas Eu acho que é por acho aí que a sua você. ansiedade foi gatilho Aham, por ter ligação vibratória. Mas o início do ataque não foi. Eu acho que, apesar de a gente estar abalado, eu acho que foi realmente intencional, né? sim. Como vocês podem ver, a gente tem um trabalho espiritual, a gente faz trabalhos de Uhum. resgate e tudo mais, não é só aqui o canal aqui na internet e tudo mais. A gente tem E, a intenção de ampliar isso e tal, então assim, eu acho que foi realmente intencional. Porque, como a gente já falou em outros vídeos, né? Seres que ainda não foram tocados pela luz, eles não têm interesse que outras pessoas que divulguem a luz, que divulguem palavras que possam trazer uma luz no fim do túnel daquela pessoa, aham, que se propague, que isso se perpetue. Eles não têm aliás, eles não querem, né? Então eles têm o objetivo de conseguir acabar com isso o mais rápido possível. Então, sim. eu acho que o nosso caso foi sim um ataque, parte dele foi sim um ataque intencional. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? É, A gente está vivendo um momento, não nós, né? O o planeta em si planeta, está vivendo tempos muito turbulentos, né? De decisões, muita né? De mudança, né? a transição planetária, sabe? Então todo esse processo ali está acontecendo uma guerra mesmo do outro lado, né? Sim. E então a gente está aqui tendo a nossa vida, só que eles estão trabalhando tudo para que aumente a vibração do planeta, melhore, só que em contrapartida os negativos eles estão fazendo de tudo para que isso não aconteça. Então todo mundo que começa a querer passar uma mensagem, todo mundo que começa a fazer um estudo, melhorar a tua frequência, a sua vibração, Não né, necessariamente algo para fora, até mesmo dentro de casa, né? sim, Começa a tudo estudar, bem, começa opa, qual é? a ler mais a Bíblia, começa a ler um evangelho, começa a fazer evangelho no lar, enfim, começa a meditar, que parece algo Sim, pequeno, mas já é algo muito grande. Tudo isso são é, pequenos atos, né? A gente sempre fala isso. Tem outros vídeos que também a gente já citou algo assim. São pequenas faíscas. Então, uhum, assim, não precisa ser um negócio grandioso, sabe? O pouquinho já é muito do outro lado. Então, o pouquinho que a gente faz aqui já impacta muito do outro lado. E eles não querem isso. voltando aqui ao nosso assunto, é, da nossa mudança, né, da nossa trajetória até chegar aqui, é quando a gente saiu de Foz do Iguaçu, onde a gente morava, Morava. a gente já começou a receber Ah, é. informação Na estrada, na né? E estrada, a gente ouvia, então mas o que você está fazendo direto aqui? Vai embora. ameaças, sabe, Uhum. direto dentro do carro, a gente escutando, não queria gente aqui, o que a gente está fazendo aqui, sabe, não era para se mover, não era para se movimentar, enfim. Né? Então você já começa a ter diversos sinais. Às vezes vem dessa forma, como a gente já tem uma certa sintonia, já começou, né, a escutar, né, a escutabilidade, enfim. Mas também ela pode vir com
dores, dores no corpo, sentimentos. Às vezes você acha que, pô, do nada eu comecei a ficar ruim, sabe? Será que é uma gripe? Será que não é? Sabe? O meu emocional, me deu uma tristeza que eu não sei de onde veio. Eu tô ficando triste, cada vez mais triste, sabe? É questão de você começar a avaliar se você não está sofrendo algum tipo de ataque. Não estão mexendo com você ali na sua estrutura vibracional para que você simplesmente caia e eles venham a te tomar energeticamente, sabe? Se alimentar dessa forma. Mas assim, vamos levantar uma polêmica aqui nesse vídeo, né? Eu e Fred, a gente tem opiniões bem distintas com relação a isso. Eu queria levantar uma pergunta que vai complementar, assim, né? A gente tá falando muito de energia, de espiritual, afinal, né? O nome do vídeo é Ataque Espiritual, então. Mas será que tudo é espiritual? Bom, para mim é. Para mim não é. É aí que entra a polêmica. Porque a gente tem uma opinião muito diferente. Pro Fred é muito 880 e tudo é espiritual, tudo vem de uma origem espiritual. Você quer falar um pouco sobre isso? Defende sua lado. A minha tese. Defende sua tese. Bom, eu entendo que nós somos um corpo original espiritual. E esse corpo original espiritual, ele é dividido por corpo causal, emocional, enfim, né, mental. E o corpo físico, ele nada mais é do que um invólucro aqui, pode chamar, algumas pessoas chamam de jarro, de vaso, enfim, né, é como se fosse uma roupa de astronauta que você está vivendo, um avatar, né, e tudo que você começa a sentir, ele parte lá do corpo emocional, principalmente do seu perispírito, né, como ele começa a ser muito atacado, e então o ataque que começa no seu perispírito, ele se torna, vem por causa das emoções, dos sentimentos, e isso vem a causar questões físicas. Então acaba isso, a imunidade, por causa do seu emocional, né, e a sua imunidade causa o quê? Abertura para você ter problemas físicos. Entendi. Beleza, mas a pessoa, sei lá, a pessoa sofreu um acidente lá e cortou a perna, sabe? Ok, questão que pode ser física, mas pode ser uma questão do próprio corpo, sabe? O seu corpo emocional, o seu corpo já lhe avisando que você está passando por um problema e você teve aquela reação, entendeu? Então aquilo veio acontecer para que te cure de alguma forma. Minha tese. Eu concordo em parte com a tese dele, tá? Eu entendo realmente, né? Isso aqui é só um corpo físico, é uma matéria, nós não somos verdadeiramente isso, concordo com esse lado. Só que, na minha opinião, eu acho que uma coisa complementa a outra. Não tem 100% físico ou 100% espiritual. Na minha opinião, é essa. É uma coisa junta a outra, uma coisa dá consequência à outra. E, que é uma coisa que eu sempre falo com o Fred, eu acho que você encarar que tudo é espiritual te dá uma sensação de terceirizar demais o problema. E nós estamos no plano físico. É um fato, né? Hoje eu sou a Gabriela deste momento aqui, de 2023. Hoje o Fred existe. Então, nós temos que lidar com o que existe hoje. Então, a gente é físico. Então, eu acho sim que não é tudo espiritual, que existe muitas causas físicas. Enfim, sabe, de terceirizar. Eu não gosto de ter essa sensação de que tudo é espiritual, então tudo é culpa do espírito, tudo culpa do lado do astral e tudo mais. Não. Eu acho que a gente tem sim que levar ter como nossa responsabilidade muita coisa, e também ficar achando que tudo é espiritual te dá uma abertura para você não viver aqui. Então, eu acho que te dá abertura pra você ficar viajando demais e falando, não, porque tudo é espiritual e isso aqui é passageiro. Realmente, isso aqui é passageiro, mas enquanto você tá aqui, você tem que viver a passagem. Então, é físico sim. Então, eu acho que muita coisa pode ser físico sim, sabe? Então, às vezes o pessoal fala, toda doença é espiritual. Nem toda doença é espiritual. Existem vírus, bactérias que são reais, que são físicas, que vai desencadear em doenças reais físicas. Então, não tem como ser tudo espiritual. Mas você tem o contato com o vírus e pode... Nossa, cachorrinha tá aqui embaixo. Foi esse barulho da coleira dela.
Mas você tem acesso a esse vírus, e se você estiver bem espiritualmente, você não vai dar abertura. Tá, até aí ok, como se fosse um tratamento de imunidade. Até aí concordo. Mas existem coisas físicas, então eu não acredito, não concordo com que tudo é físico, Mas me dá que um tudo é exemplo. espiritual. Tá, mas me dá um exemplo do que você acha que é físico, que não é espiritual. Tá, eu acho que o maior exemplo que eu acabei de dizer, de vírus, né? Eu ia falar do Covid, não sei se eu posso por causa do YouTube, mas é o mais recente. O Covid existe fisicamente, ele é um vírus real, como existem tantos outros vírus, né? Por aí. Ele é físico. Só que tem muita gente que teve contato com o Covid e não teve nada, né? Não teve reação, ou teve reação mínima, outros chegaram a realmente a falecer. Então, assim, eu acho que aí é o exemplo de que sim, existe o físico, não é tudo espiritual, mas sim, o espiritual tem um grande peso no que vai se desenrolar diante de determinada situação. Tá, mas tudo é energia, certo? Ele vai indo até eu ficar quieta e ele Não, provar a tese não, dele. vamos pensar aqui. Eu também posso estar errado também. Eu não É que eu sou, acho que assim, o maior, como eu falei, acho que o maior problema de você ficar pensando que tudo é espiritual é você não viver no físico, você ficar eternamente vivendo Não é. no espiritual, no astral, desejando só viver aquilo, porque aquilo que é o certo, aquilo que é real, aquilo que você realmente é, e por aí vai. E aí quando você vê, você passou uma encarnação inteira nessa utopia e não viveu o que realmente tinha que viver. Mas eu não acho isso assim, porque você tem que. Mas tem pessoas que são assim? Não, sim, eu concordo. Tem pessoas que, eu vou viver de luz e beleza, é só o espiritual e você não vai tratar só as questões internas, Ah, entendeu? Só, não, eu tô na luz lá, mas você tá enterrado até pescoço, sabe? E olhando para o céu, achando que tá tudo bem. Sabe? Então você tem que resolver suas questões internas, sabe? Seus algozes e tudo mais, né? Então é para isso que você veio aqui, né? Para aprender, né? E se não, tá tudo bem, você já ficar lá no céu, lá curtindo a vida, tocando harpa lá. Sabe? sim, mas isso que eu penso. Não Se é? você Não, desceu é porque você tem coisa para viver. você tem que viver. O que eu falo é que assim, o espírito, como a gente sabe, tudo vem de um fluido cósmico universal, né? Que é a energia, certo? E esse fluido ele está em tudo. E o corpo físico ele é energia também, só que ele é energia condensada, né? Um vírus ele também é energia, né? Só que é uma energia que não condiz com a energia do nosso corpo, Tá, então eu acho né? que a discussão nem seria tudo espiritual ou não. Então seria pra gente encontrar o meio termo e acabar com a discussão eterna, que nunca vai ter fim. É, eu acho que não é nem tudo espiritual ou tudo não é espiritual. Tudo é energia e ponto. Tudo é E energia. aí, a partir de tudo é energia, vai desencadear você encarar, viver e acreditar que tudo é espiritual ou tudo é físico. Sim, é que a gente divide muita coisa, principalmente por causa das religiões, entre o espírito tá longe, é muito difícil de desconectar. Não, é só Jesus que é espírito, só é Deus que é espírito, entendeu? Mas nós somos, a nossa raiz primordial, ela é espírito. Nós somos espírito. Sim. O que a gente está fazendo aqui é passando por um momento de aprendizado. Então, para viver nesse planeta, nesse plano, no plano físico, que é mais denso, mais condensado, precisa-se ter esse corpo que a gente chama de matéria. Né? E, então, existe a matéria mais sutil e a matéria mais densa. Né? Então, acho que, assim, para a gente encerrar a questão do ataque, Uhum. a gente pode entrar na última pauta, que seria, final, como se proteger. Sim. Então, eu acho que é isso, né? Então, você acabou de falar aí como se proteger, entre outras palavras. Já que tudo é energia, tudo é vibração, a proteção vem através dessa regra. Tudo é energia, tudo é vibração. Então, vibre alto, vibre bem, né? Faça boas escolhas, tente ao máximo controlar suas emoções para cima. Exato. Que a chance de ataque se minimiza significativamente, né? Exatamente. Eu acho que a gente não está totalmente livre. Mesmo Não. Mesmo estando com a energia alta, não está totalmente livre. Agora, a questão é,
em que proporção o ataque vai Exato. te afetar, né? Se vai Uhum. afetar muito ou afetar pouco. Eu acho que daí sim a vibração, as escolhas, os pensamentos, enfim, o clima É, da casa, o clima da pessoa e por aí vai, que exato. vai Tipo, definir. vou dar um exemplo aqui é, de pensamentos. Pensamentos ruins, fofoca, pior coisa que tem. Você ficar gerando fofoca, falando mal dos outros, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja pensando. Porque o pensamento ele é automático assim. Você pensou em algo, você se conecta com aquilo automaticamente. Pensamentos de autossabotagem, sabe? Eu sou ruim, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou feio, sei lá, eu não consigo, sabe? Tudo isso te afeta emocionalmente, tudo isso afeta a tua vibração, né? Então, o que você faz? Você faz o contrário, sabe? Eu sou bonito, né? Nem Gabi tá fazendo exercício com a Gabi aqui, falou pra Pode vocês. falar. Que a amiga dela tá mandando mensagem para ela todo dia, falando bom dia maravilhosa, para ela se sentir bem, melhorar A a autoestima, autoestima, que é sabe? bem Então, baixo. então isso ajuda a melhorar a tua vibração, né? Ter leituras, né? Boas leituras, não ficar assistindo coisas sangrentas na hora de dormir, sabe? Ou ficar pensando nisso o dia inteiro, né? Fica a dica Política, pra né? ele mesmo, Pra né? mim Porque ele mesmo. só vê essas Ué. coisas. Política, cara, você entra em assunto de Também fica política, pra ele a dica. eu falo por experiência própria, porque eu sinto na pele, sabe? Eu sinto doer mesmo, entendeu? Os ataques, assim, eu sinto como se a pessoa estivesse apertando mesmo, sabe? É porque você E se conecta com aquela energia, não é boa. não é boa. E automaticamente você conecta com aquela egrégora, com aquela massa, entendeu? Então vem tudo pra cima de você, sabe? Não pode se falar em política? Pode, mas de forma racional, sabe? Tenta analisar os fatos sem entrar muito na sintonia da raiva, Então, é aí que vem da o ódio. problema. Você Aí que tá vem o problema, encarnado, você entendeu? vai sentir emoção, você vai sentir Mas aquele calor do você momento. vai sentir emoção. Não estou dizendo para você parar de sentir emoção. Não é isso. A gente está aqui para aprender a lidar com as nossas emoções, sabe? Mas tentar largar, sabe? Coisas que te machucam, coisas que te ferem, coisas que te afetam negativamente, entendeu? Então, isso vai te ajudar, tanto individualmente quanto em família, sabe? Você está vivendo, né, dentro da sua casa, você está com a sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim, seu pai e a mãe, sabe? Tenta gerar uma egrégora, um conjunto ali, em conjunto, trabalhar essa vibração, sabe? Levar uma leitura, colocar uma música que não música que com palavras, sabe? Que mesmo que seja legal, mesmo que a palavra pode te afetar, né, energeticamente também. Então você bota uma música lá, um batidão lá, mas tá falando mal enfim, né? Você sabe como é que funciona. Né? Eu acho que assim, resumindo, acho que tem uma frase que resume tudo. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Cuida com as suas falas, cuida com o que você vê, com o que você escuta, com o que você sente, principalmente com o que você sente. A Gabi é o meu resumão aqui, ela vai direto ao ponto. Dá aquela volta. Então acho que assim, é mais. É o equilíbrio aqui. Orar e vigiar. E cuida com o que você fala, com o que você pensa e principalmente com o que você sente, com o que você deseja. E aí você vai estar se protegendo. E também saiba também que não tá todo mundo totalmente livre, né? Em algum momento você pode ser atacado, porque a gente está encarnado, então as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas falas são assim, né? É muito difícil você ficar totalmente estável lá em cima, você vai dar aquela. Vai andar na onda, né? Inevitável, né? Muitas coisas acontecem, tudo por aí vai. E cuida só, que você vai estar um pouco mais protegido. Foi isso, espero que tenha agregado para você alguma coisa esse vídeo, entendido um pouquinho o que é ataque espiritual, tenha entendido um pouco com a nossa experiência. Eu acho que isso é o mais legal do canal, da possibilidade da internet,
né? A gente poder aprender um pouquinho com o próximo. Tem pessoas incríveis aí que a gente segue e a gente gosta muito e a gente aprende muito. Então esse foi também um das grandes intenções de abrir esse canal e de conseguir compartilhar, assim, né, as nossas experiências e que você aí que está do outro lado consiga aprender um pouquinho e evitar, às vezes, fazer alguma coisa errada que a gente já fez, né, evitar essa dor em você que acabou acontecendo na gente. Isso, a gente sempre tenta trazer de forma mais simples, por isso acho que eu tenho essa maneira de dar tanto exemplo, para que entenda de forma simples, sabe, que fuja dessa questão dos paradigmas religiosos e tudo mais, para ver como a espiritualidade é simples e ela é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Então, esse é o nosso intuito aqui, né? Sempre trazer tentar algo explicar de maneira mais fácil mesmo, de entendimento, para que qualquer pessoa, não importa o nível de desenvolvimento sobre, né, espiritualidade ou seu nível de autoconhecimento, ela consiga entender, refletir e, quem sabe, aplicar na sua vida, né? Algumas dicas, algumas ideias aqui que a gente compartilha. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários pra gente e a gente vai responder e vai trabalhar junto ali, né? Achar a resposta sempre em conjunto, a melhor resposta, né? Sim, prometo que a gente vai reativar esse canal aqui, não vai parar mais, se Deus quiser, e ele há de querer, ele quer, é a gente que não faz. É verdade. É isso, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, se você ficou até aqui, até o final desse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está passando por algum problema aí, que pode ser um ataque espiritual ou não, ou que é uma pessoa que está com muito pânico, aí você também desmistificar um pouco, né? Diminuir também o medo, que também isso é muito importante. Às vezes a gente fica tanto vibrando no medo que aí sim que a gente é atacado. É verdade. Né? Obrigada por ter assistido. Um beijo, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.